Olá, meus nobres e queridos irmãos. Estamos aqui uma vez mais reunidos para podermos estudar, levar um pouco mais adiante o nosso estudo sobre mediunidade. Estamos num ponto muito interessante do estudo, que é onde aborda a identificação dos espíritos. E hoje teremos apenas Robson e eu, por enquanto, né? Talvez cheguem mais trabalhadores agora no decorrer do vídeo, mas a princípio é nós dois. Tudo bem, Robson? Tudo bem, Jordelei? Vamos lá. O trabalho As sempre é um carinhas prazer também. batidas, né? É verdade. As carinhas carimbadas aqui do Portal Paz, né? E eu gostaria de, antes de nós começarmos esse vídeo, convidar todos vocês a fazer uma prece, uma breve prece, pedindo proteção a nós, pedindo proteção a todos os trabalhadores do portal, pedindo proteção à humanidade, pedindo proteção à Terra, nosso planeta, porque afinal de contas todo mundo está precisando, né? E quando a gente se reúne aqui em grupo, a tendência sempre é mais intensa, porque a gente parte da primícia que Jesus nos ensina que aonde dois ou mais estiverem em seu nome, ali ele estará. Então, vamos trazer ele aqui para o nosso convívio cada vez mais, tá? Convido vocês a mentalizarem todos os pedidos que gostariam. Não tenham vergonha de pedir a Deus. Peçam tudo o que gostariam, de material, de espiritual. Não é feio pedir, né? Meu pai dizia: feio é roubar, pedir não, né? Então, a gente pede. Mentaliza os familiares, os amigos, ou seja, abrange um monte. Respire profundamente, relaxe o corpo físico. Senhor, agradecidos somos por mais uma oportunidade sublime de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecidos somos, Pai amado, pela oportunidade que nos dá todos os dias de aprender, de crescer e de sentir e entender a Tua presença em nós. Obrigado, Senhor, pela presença de Jesus, nosso querido e amado Mestre, por ter nos ensinado e ter compartilhado tanto, assim como ainda caminhando junto de nós e ao nosso lado. Obrigado, Senhor, pelos bons espíritos, pela espiritualidade amiga que nos ampara, que nos auxilia e que nos acolhe nos momentos mais difíceis. Obrigado por todos aqueles que todos os dias cruzam o nosso caminho com o objetivo de ensinar, de auxiliar e às vezes de aprender. Permita que nesta tarde, que neste dia, tenhamos nós a capacidade de melhor servir, a capacidade de aprender através do amor e da serenidade, os desígnios responsáveis pelo nosso adiantamento e crescimento aqui neste mundo. Permita-nos também, Senhor, que nossos familiares, amigos e irmãos estejam envolvidos pelos teus laços de amor. E nesse instante, acolhe e ampare todos aqueles que necessitam. Desta forma, agradecidos por ter sido atendido em nossos pedidos, em nossas preces, damos por início este trabalho iluminado e abençoado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jordelei. Obrigado, Senhor, por esse momento, né? Sempre momentos especiais mesmo. Você usa muito essa expressão, né? Hoje é um vídeo especial. E aí teve uma vez que você brincou assim: eu sei que eu falo que todos são especiais, mas é porque todos são mesmo, porque quando a gente fala que todos são especiais, acaba que todos são a mesma coisa. Mas é porque mesmo, né? A gente sente que aquele momento ele não vai se repetir. Então ele é especial, né? Cada pôr de sol, cada nascer do sol, nunca mais será igual. Então, ele é especial. Os E nós, momentos duros que a gente vive, eles nunca mais vão se repetir daquela forma. Então, eles passam a ser especiais. é verdade. A gente não vai ter a mesma oportunidade. A oportunidade ela pode até retornar de uma outra forma, mas não é mais a mesma oportunidade, né?
Muito bem. E aí, então, nós estamos no Livro dos Médiuns, a parte segunda, capítulo 24, que está falando da identidade dos espíritos, é o item número 265, que eu vou ler agora. Kardec diz assim: a inteligência não pode ser considerada um indício certo de superioridade, visto que a inteligência e a moral não marcham sempre juntas. Um espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimentos limitados, enquanto um espírito inteligente e instruído pode ser muito inferior moralmente. Geralmente acredita-se que, interrogando o espírito de um homem que foi sábio numa especialidade da terra, irá se obter mais certamente a verdade. Isso parece lógico, entretanto, nem sempre é verdadeiro. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os outros homens, especificamente aqueles que deixaram a Terra há pouco tempo, ainda estão sob o domínio dos preconceitos da vida corporal. Não se desfazem imediatamente das suas ideias sistemáticas. Pode acontecer que, sob a influência das ideias que alimentaram enquanto vivos e que lhes deram glória, vejam as coisas menos claras do que pensamos. Não colocamos esse princípio como regra, longe disso. Dizemos somente que isso pode ocorrer, e, por conseguinte, que a sabedoria humana nem sempre é uma prova de sua infalibilidade como espíritos. 266. Ao submeter todas as comunicações a um exame cuidadoso, ao investigar e analisar o pensamento e as expressões como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitar tudo que peca pela lógica e pelo bom senso, tudo que desmente o caráter do espírito que se comunica, os espíritos enganadores desanimam e acabam por se retirar, convencidos de que não podem nos iludir. Nós repetimos: esse é o único meio, mas é infalível, pois não há comunicação má que possa resistir a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esse procedimento, uma vez que eles mesmos o aconselham, e não têm nada a temer com o exame. Somente os maus se melindram e procuram evitá-lo, porque têm tudo a perder e assim provam o que são. Eis a esse respeito o conselho dado por São Luís. Qualquer que seja a mais legítima confiança que vos inspiram os espíritos que presidem vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca é demais repetir e que deveríeis sempre ter presente no pensamento quando vos entregais aos vossos estudos: pesar e amadurecer. Submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebeis. Desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, nunca deixais de pedir explicações necessárias para formar um julgamento, uma opinião. Ah, que coisa linda isso. Kardec ainda coloca no item 265 e 266 notas de rodapé. E ele bota assim lá: instruído pode ser moralmente bastante inferior. Aí ele bota uma nota de rodapé dizendo: atenção para a advertência final de que isso não constitui regra. Certas pessoas entendem que só devemos crer nos espíritos ignorantes, ou que fazem passar por tal. Isso é ir de um extremo ao outro. Os espíritos realmente elevados são inteligentes e bons, realizam ao mesmo tempo a evolução intelectual e moral, como se desperta da própria regra, como se desprende da própria regra de identificação de sua elevação pela linguagem. É muito interessante a gente acompanhar nas obras de Kardec as notas de rodapé, porque ali ele pega e ele aprofunda um pouquinho mais. Claro que é uma obra um tanto quanto densa quando a gente estuda ela separado, mas é muito importante todos os detalhes, principalmente nesse livro dos médiuns, pois ele recomenda que a gente volte para o início, que a gente vá para questões adiantes, e eu recomendo que seja feito dessa forma, seguindo as recomendações, para que quando chegar no final da obra, tenha um conteúdo amadurecido. Porque às vezes esses pequenos detalhes fazem uma diferença muito grande na interpretação.
Se nós olharmos agora tudo que está ocorrendo em termos de informações nas redes sociais, em tudo, a gente vai ver que tem muito espírito falando de catástrofes, de situações Y, X, e que, partindo da lógica qual Kardec nos apresenta, eu, particularmente, já dou uma ignorada por completo. Porque um espírito elevado, qual seria o interesse de um espírito elevado? Em vir trazer para nós algo que nos desestabilize. Talvez vocês possam dizer, Jordelei, mas não me desestabiliza a mim. Sim, toda regra possui exceções. A grande maioria das pessoas que têm acesso a essas informações, elas não buscam aprendizado, elas buscam curiosidades. E as pessoas curiosas, elas nem sempre estão dedicadas ao estudo e ao trabalho em si. Agora há pouco eu voltava de um compromisso e conversava com um taxista que me trouxe até em casa. E ele falando, feliz da vida, de um irmão dele que por 6 meses esteve perdido nas drogas. Não, perdão, por 2 anos esteve perdido nas drogas. Morando na rua, morando em, em invasões, assim, diz que ele estava em estado depredável, assim, precário demais. E faz 6 meses que ele parou de usar drogas por completo e ele está morando com um irmão, com esse senhor. E ele disse que ele colocou a regra claríssima. A primeira vez que você chegar aqui doido, será a última. Ou seja, não tem mais chance, é essa. E faz 6 meses que ele está transformado por completo. Mas não é nesse ponto que eu quero chegar, isso é só a introdução para chegarmos. E nós conversando, a gente começou a analisar e ver algumas coisas. Por exemplo, tudo o que gera trabalho, tudo que aquilo que nos faz ter trabalho, seja no estudo, seja na profissão, seja em qualquer área, nós não podemos dizer que é prazeroso, por mais que a gente goste do nosso trabalho. Ele não é prazeroso quanto nós irmos ao cinema e ver um filme. Ele não é prazeroso quanto nós irmos em um restaurante com amigos, jantarmos, almoçarmos e trocarmos ideia. Uma alegria estar íntima, que a gente sabe que vai ter um trabalho, que vai ter um esforço, mas que terá um reconhecimento. Talvez, por julgamento meu, as pessoas busquem respostas claras. Eu quero saber o que vai acontecer. O mundo vai acabar. Então eu não preciso me preocupar com tantas coisas, porque o mundo vai acabar mesmo. Isso eu acho de um perigo tão grande, porque a gente está vendo um declínio gigantesco da sociedade em questões morais e éticas. E quando a desesperança bate, a tendência de nós nos atirarmos ao poço é muito maior, porque não há luz no final do túnel. Vai acabar tudo. Do que adiantou tudo o que eu fiz, se vai acabar tudo? Então, acredito que, pela lógica, pela razão, os bons espíritos não nos trariam informações assim. Então, a primeira coisa que eu faço é, essa informação não me serve, porque não é o que eu quero. Eu quero construir o meu melhor. E se o meu melhor for 5 dias, então eu quero ter 5 dias de bom trabalho, e não 5 dias fazendo para dever menos, né? Então eu deixo de lado. Mas deixar de lado não é dizer que a informação é equivocada. É simplesmente que nesse momento essa informação não é importante para o meu crescimento. E é isso que Kardec nos recomenda, a pegar os textos, pegar as comunicações e analisá-las com o crivo da razão, com o crivo do bom senso. Falei demais, né, Robson? Não, eu acho ótimo quando você fala demais, porque sempre a gente aprende muitas coisas.
Voltando no início da tua fala, que é sobre os rodapés, né? A minha edição é essa, e ela não tem esse rodapé aí que você falou. Ah, a Então, às minha. vezes tem várias edições diferentes, né? Algumas são mais completas, outras menos. Essa Uhum. edição que eu tenho, né? Como o objetivo dela é até colocar a linguagem um pouco mais coloquial e o estudo mais simplificado, eu acho que eles tiraram os rodapés mesmo. E É. os rodapés, eles são importantes porque, por exemplo, nesse que você leu, né? Ele fala nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Não Uhum. vamos exagerar também, por exemplo, assim, todo espírito que fala que é super evoluído, a gente vai ficar desconfiando, mas também os que se colocam ignorantes podem estar falando assim só para serem facilmente aceitos, né? Que é o que ele está dizendo. É. Então, nem Uhum. para um lado, nem para o outro. E eu acho que o estudo ele só vai ficar completo quando a gente conseguir ter pelo menos um resumo mental das 5 obras, né? Que a gente vê que nos Uhum. rodapés ele joga muito para as outras obras, né? Então, às vezes ele fala aqui no livro dos médiuns assim, olha lá no céu e o inferno, olha lá no livro dos espíritos, né? Olha lá no evangelho, e aí você fica, às vezes, indo e voltando, mas isso é importante para ter uma ideia do todo, né? Na minha primeira leitura das obras básicas, eu fazia isso. Ele mandava, eu obedecia. Então, foi muito interessante, assim, porque eu levei a ideia de estudo mesmo. Hoje, claro que, por exemplo, quando ele fala, ele frisa alguma coisa, se eu não lembro, eu vou lá e pesquiso de novo, né? Ah, deixa eu ver no que ele está se referindo. E é muito interessante que no item seguinte, que é no 266, no final ali onde fala, repetimos que este é o único meio, mas é infalível, porque não existe comunicação má que resista à crítica rigorosa. Ali ele coloca um outro rodapé, que ele diz assim, não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Esta confiança de Kardec na análise racional das comunicações é acertada, mas depende do critério seguro de quem analisa. Esse é um ponto. Não, exatamente. Eu acho que o estudo fica mais completo, né? E uma das coisas que me veio na mente quando você comentou sobre essa história da mensagem, às vezes trazer coisas que está mais indo de encontro ao que a pessoa quer ouvir do que exatamente o que pode edificar a pessoa, né? Eu sempre vejo, especialmente até lá no nosso chat mesmo, muitas pessoas querendo assim, quero saber como está a pessoa X, que morreu há 6 anos, né? Ou eu quero saber como está a pessoa Y. Só que, além disso não ser uma informação tão simples da gente buscar, né, mesmo para os mentores, o mundo espiritual, vamos dizer que ele é pelo menos do tamanho do mundo aqui da Terra, né? Então, é bem maior, mas é assim, vamos supor que seja do mesmo tamanho. E aí você fica sabendo assim, Jordelei, você vai lá para o Rio Grande do Sul, né? Tem um conhecido meu que mudou para lá tem 6 anos. Aí você olha lá para mim como que ele tá, porque ele não deu notícia, né? Aí você tá assim, tá, é o seu conhecido, né? Tá lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é pequenininho, né? Assim, eu vou lá com um monte de outras tarefas e eu não tenho mais o que fazer do que ficar procurando o teu parente, né? Mas assim, claro, os mentores têm toda a boa vontade de fazer isso e eles têm essa meta de ajudar. Mas vamos dizer que de repente o que ele encontra lá é assim, olha, o familiar da pessoa tá revoltado, ele ainda não aceitou o que aconteceu com ele está desejando vingar das pessoas que ficaram aqui, né? E aí, será que é isso que você quer escutar, né? Não é. E aí, se for um espírito zombeteiro, você está conversando com o mentor é uma coisa, mas é difícil a gente ter certeza da identidade de um mentor, né? Agora, imagina se você está conversando com um espírito manipulador, ou um espírito zombeteiro, ou um espírito que realmente quer o teu mal, né? O que que ele vai fazer com essa brecha que você está dando, sabe? Então, às vezes, a gente percebe que as pessoas saem perguntando, né? Igual você falou assim, a pessoa tem essa curiosidade por catástrofe. E o espírito, eu esqueci o nome, Adalberto, né? Que comunicou através do Lázaro aquele dia, ele falou muito claramente assim, que vocês também atraem as coisas, né? Vocês dão essa abertura, assim, para as coisas negativas virem, porque vocês não se preparam para esse contato com o extrafísico, e vocês não se preparam que talvez a verdade não é que vocês querem ouvir, né? Então, às vezes,
ao invés de ficar pedindo notícia como se fosse essa espécie de leve trás, né? É muito mais útil a gente pedir ajuda, né? Por exemplo, assim, ó, mentor, tem tal familiar que eu gosto e eu rezo para ele todos os dias, né? Então que ele receba ajuda, que ele receba uma visita, né? Que ele tenha a oportunidade de ser hospitalizado, se for o caso, né? Esse é um pedido muito mais razoável do que ficar pedindo assim, ai, me dê uma cartinha, né? Ou me dê uma notícia, sabe? Então a gente, sem esse discernimento, às vezes a gente mesmo vai sabotando as coisas e acaba trazendo uma energia desse espírito que quer, entre aspas, né, nos atrasar. Não vou dizer que é o mal, mas às vezes ele quer nos atrasar. E eles conseguem, né? Porque um espírito perseguidor, no início, a gente precisa entender que eles não têm pressa. É diferente nossa, quando a gente está querendo se vingar de alguém, a gente tem sangue nos olhos. E eles, no mundo espiritual, já entenderam que eles não precisam ter pressa. Porque eles, camuflados e invisíveis, eles têm inúmeras oportunidades. Então, eles se fazem passar por mentores, eles fazem tu confiar demais neles para depois aparecer. Então, realmente, a análise de uma mensagem é indispensável. Acho que está de bom tamanho para a nossa conversa hoje. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado, e porque para nós está sendo muito divertido reestudar essas obras, discutir sobre elas, porque estudar sozinho é uma coisa, estudar com outra pessoa é inevitável, a gente vai conversar sobre o tema. Então, desejo a vocês um restante de sábado lindo e abençoado, um domingo e uma semana ainda mais abençoada. Fiquem com Deus. Até a semana que vem.